Realmente chega em 79, que ainda foi durante a presidência de Geisel, né? É um pouco o choque para o sistema no sentido da falta de liberdade, né? Como que nós somos na área de educação de jovens e adultos, né? Antes de vir, perguntamos, né, em termos de bibliografia, o que seria possível de usar, o que não seria possível de usar, né? E mostra como os tempos vão voltando. A gente diz que a história não se repete, mas tenho as minhas dúvidas, né? Então, naquela época, fomos avisados, alertados, que não seria prudente incluir Paulo Freire, por exemplo, nas bibliografias. Embora Paulo Freire circulava, né, nas bibliografias todas, independente disso. Foi, inclusive, o nosso mestrado. Naquela época, a gente só tinha mestrado. Tinha sido formado 2 anos antes. Naquela época, a Universidade Federal da Paraíba tinha um reitor muito, ao meu ver, visionário, né? Foi ele que a universidade, naquela época, era uma universidade relativamente nova, pequena, e ele aumentou o tamanho, né? Fez uma universidade multicampi e, ao mesmo tempo, criou, né, criou a base dos programas de pós-graduação. E entre os programas ele criou na educação com este foco na área de educação permanente, educação de adultos, que era muito a perspectiva da Unesco naquela época, né? Então, inclusive era o único mestrado, obviamente no Brasil, mas na América Latina, voltado para a educação de adultos, né? Então, nesse sentido, né, foi um desafio o clima de regime militar, mas, né, começando a abertura, né, eu tinha muito vontade de me envolver nos movimentos sociais, né? Eu, como alguém da área de educação de jovens e adultos, nunca achei que, né, era suficiente de estudar educação de adultos do ponto de vista só acadêmico-teórico. Você tem que sujar as mãos, você tem que se envolver, né? Uma área em que a prática é absolutamente vital. Então, eu comecei, a partir do final do ano, em 1979, a dar uma assessoria para um serviço de educação popular que ficava no interior do estado, né? E isso foi uma experiência muito importante em termos de entender Brasil, entender, né, a força dos movimentos sindicatos rurais, os movimentos mulheres, né? Naquela época, a igreja, tinha uma igreja progressista, o bispo da cidade era um bispo muito conhecido, Dom Marcelo Cavalheiro, que era, né, um dos porta-vozes da teologia da libertação, e ele conseguia agregar pessoas em torno dele de organizações muito dinâmicos, né? Então, se tornou um polo na região para educação popular, educação sindical, educação de mulheres, etc. Então, isso para mim foi tão importante quanto realmente a parte acadêmica. Mas, logo no começo, eu estava tentando lembrar, né? Eu tive o contato com a ANPEd, eu não sei se nas primeiras reuniões, eu lembro indo para uma reunião em Vitória, isso ainda na década de 80. E tinha vários professores do programa Vicente Madeiro, que era sempre envolvido na ANPEd, ele agora mora no Rio, e várias outras. Então, nós fomos sendo levados para a ANPEd, né?
eu lembro, acho que é a primeira vez, não, eu lembro de várias, né, de São Paulo, de Minas, mas esse primeiro momento, eu acho que aqui a gente estava muito envolvido em dando uma nova identidade para a pós-graduação, né? O programa, o curso de mestrado começou a se envolver e assumir cada vez mais a perspectiva de educação popular. E querer se aproximar mais, né, aos movimentos e tomar, né, questões desses movimentos como questões de pesquisa, né? Então, foi um período de 4 anos, 5 anos, de muito movimento, de muita discussão, inclusive, né, todas as decisões como o programa foram tomadas em assembleia, né? Foi um momento de bastante democracia, né? E eu acho que, né, a ANPEd, como a ANPEd estava nascendo mais ou menos ao mesmo tempo, eu, aos poucos, fui vendo, né, conhecendo, né, pessoas como Osmar Fávero, né, Victor Valla, né, a velha guarda. Mas eu acho que, no fundo, foi só depois eu voltei para a Inglaterra em 84 a 88 para fazer doutorado. E foi depois desse período que eu comecei a me envolver mais na ANPEd, embora ao mesmo tempo eu sempre mantive o contato com a pós-graduação em termos de aula, em termos de orientação, mas eu assumi a assessoria internacional da universidade durante 11 anos, né? Mas foi a partir quando o professor Osmar assumiu a revista que ele me convidou a participar do conselho editorial da revista. Então, eu passei pelo menos, eu acho que 8 anos, eu não sei se foi mais, mas sempre participando, né? E com isso, em termos de participação, eu participei, né, no grupo de Educação Popular. Depois, né, quando o grupo dividiu, eu continuei participando principalmente da Educação de Jovens e Adultos, que é, né, a minha área. Num país o tamanho do Brasil, acho que, né, ter uma organização como a ANPEd é fundamental. Eu gosto muito desse novo formato. Eu acho que fazer uma reunião anual nacional, anualmente, é muito... Primeiro, é muito gasto, é muito organização, né? A associação se torna muito voltada para a reunião. Eu acho que esses momentos regionais, que são mais íntimos, e são importantes porque, né, mais pessoas têm a possibilidade de participar, porque é menos né, caro viajar. E eu acho que, né, começa a aparecer temas que são específicos da região, né? Então, me parece que, né, este formato é extremamente produtivo, né, para a associação, né? Já houve, não sei se continua existindo, né, reuniões, tentativas de organização de reuniões por GT, né? Eu lembro que o GT de Educação Popular, né, teve várias reuniões fora do reunião nacional, né? Que eu também acho isso importante, porque agora, né, uma reunião anual, ou, né, cada 2 anos, é pouco para aglutinar e criar tempo para as pessoas, né, fazer novos contatos, né? Então, esses mecanismos que, com toda a conectividade, né, que uma vez estabelecido as ligações, né, funciona, mas eu acho que
há certos momentos em que não há como substituir a presença física, né? As pessoas têm que se conhecer e discutir as possibilidades de colaboração e cooperação, né? E ver as afinidades e empatias, né? que também são importantes, né? Eu fui o coordenador do GT 18, eu acho que foi mais ou menos na mesma época em que eu assumi a direção na CICAD, mas 2002, 2004, em torno dessa data, né? Eu tentei internacionalizar, né, um pouco mais as reuniões, né, especialmente o nosso grupo. Nós trouxemos Alberto Melo, que é professor de Portugal, trouxemos uma professora do México. Tentamos, né? E outra professora também que era da Argentina. Eu sinto que, né, em termos de América Latina, o Brasil continua muito voltado para o si, ou pior ainda, para a Europa ou para os Estados Unidos, né? Eu acho que, apesar de todos os modelos de internacionalização que a CAP está pregando agora, nós precisamos nos aproximar muito mais para a América Latina e muito mais para a África, né? Eu acho que são países que nós temos muito em comum, né, culturalmente, historicamente, e, né, trazer isso para dentro das nossas áreas acadêmicas, né? A área da educação de jovens e adultos, né? As experiências e a pesquisa da América Latina é muito rico, né? O México tem, né, uma tradição muito grande, a Argentina, a Colômbia, quase todos os países têm experiências, têm pesquisa que merece ser discutido, apresentado. E eu acho que a partir dessas experiências a gente pode aprender muito, né, para a nossa própria prática de educação de jovens e adultos e pesquisa. Então, né, tentar trazer esta dimensão internacional, né, é necessário. E eu penso isso para a própria revista, né? A ideia, acho que agora é bilíngue, né? Eu espero que, né, eu vi alguns casos de países em que inglês não é a língua e que as revistas são todas em inglês. Eu acho que tem que publicar em português e eu acho que ter a possibilidade de publicar em espanhol ou inglês ou outras línguas, né, isso é importante, né? Incentivar, porque ainda nas nossas pós-graduações, eu acho que avançou, mas a questão de domínio de língua estrangeira tem sido uma limitação, né? Aqui há muito mais contato, obviamente, com Espanha e Portugal. As pessoas que vão para o exterior muitas vezes vão para Portugal e Espanha, quando eu acho que tem tantas possibilidades. Eu penso que agora, né, o ensino de línguas está começando a melhorar, né? As oportunidades não é só uma coisa para a elite, mas eu acho que isso precisa começar mais cedo, né? Quando eu assumi a assessoria internacional aqui no FPB, criamos um programa que chamava PIANI, que era um programa de intercâmbio nacional e internacional para alunos de graduação, né? E era basicamente, nós tínhamos convênios com várias universidades na América Latina, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, e um critério básico era o intercâmbio de alunos sem cobrança de matrícula. Então, né, a gente recebia alunos de, por exemplo, a Universidade de Hime, no Japão, né, obviamente não cobramos nada, e os nossos iam para lá. Infelizmente, né, a passagem e o estadia
ficava por conta do aluno, né? Mas chegamos a ter ano de 70, 80 alunos participando, né? E isso, esse impacto sobre, né, os mais jovens, primeiro em termos de domínio da língua, mas em termos de perspectiva do mundo, em termos de autonomia, independência, né? Eu acho que tinha um impacto muito forte. Então, ainda precisamos buscar mecanismos para democratizar, né, o acesso ao ensino de línguas estrangeiras. Cada vez mais agora, né, a pressão de colocar a proficiência de língua como, né, uma parte da seleção que exclui, né? Então, o não domínio deixa você para fora antes de começar realmente o processo de seleção. Então, eu acho que precisamos, né, garantir, né, a possibilidade dos jovens de graduação ter acesso, porque senão, né, os próprios cursos, o acesso à literatura, né, só depender ou da literatura nacional ou de traduções é muito pobre, né? E eu acho que o que tem empobrecido a pós-graduação, especialmente em áreas como a educação, em que há menos recursos, né? Então, a gente precisa, né, garantir que as pessoas consigam aprender, que consigam acessar essa literatura e as cooperações que possibilitam fazer sanduíche ou simplesmente troca de informações, não necessariamente ir lá fisicamente, mas hoje em dia dá para fazer muito sem a conhecer as pessoas. Eu, por exemplo, eu editei um número especial de uma revista internacional com uma pessoa que eu nunca encontrei, e depois editamos um livro juntos. Ainda não conheço ele, né? Ele é sueco, mora na Suécia, eu moro aqui, a gente troca e-mail, faz tudo por e-mail e funciona muito bem, né? Então, né, as possibilidades são grandes, né? Eu acho que a gente precisa usar um pouco mais de imaginação. Essa experiência que, né, ficou conhecido como o projeto Escola Zé Pião, né, foi criado em 90. Uma dessas coincidências da história, né, foi na época do governo Collor. 1990 foi o ano internacional da alfabetização e o governo Collor decidiu que tinha que fazer alguma coisa e criou um programa nacional de alfabetização e cidadania e publicou um edital que incentivava as universidades a criar novas metodologias para a alfabetização. Então, nós já estávamos discutindo com, né, o sindicato sobre a possibilidade de uma escola para os operários e aproveitamos, né? Submetemos o projeto, foi aprovado e iniciamos, né? O Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania nunca deu em nada, né? O governo Collor também. Mas, né, o saldo positivo foi esse projeto, que começou, né, discutimos, e sempre foi, né, uma parceria entre, né, o sindicato e a universidade, né? Formalizamos um convênio todo, que eu trabalho com o sindicato da construção civil desde 1983, né? E esta escola, a ideia era que o sindicato, obviamente, identificou, foi um grupo de oposição sindical que conseguiu, através das eleições, ganhar o sindicato, que até então tinha sido um sindicato completamente pelego, isso em 86, e queria criar um sindicato participativo, democrático, etc., mas com o enorme barreira de ter, né, uma categoria, na sua grande maioria,
analfabeto ou semi-analfabeto, né? Aqui em João Pessoa, quase todos os operários vêm do interior, passam a semana aqui em João Pessoa morando na obra. Se tem condições, voltam no final de semana ou cada mês, pelo menos, voltam para casa. Então, né, são todos alojados nos canteiros de obra. Na medida em que o prédio vai subindo, né, você vai criando um espaço de moradia. Então, o sindicato achou que era absolutamente necessário tentar investir na formação política e na educação básica desses operários. E né, buscou a universidade e juntos criamos esse projeto que começou em 1991, né, e este ano, em toda probabilidade, vai ser o último ano. Né? Nós estamos encerrando este projeto. Mas tem sido, né, uma experiência muito importante para o sindicato e para a universidade. A universidade tem aproveitado tanto para né, todos os professores alfabetizadores são alunos dos cursos de licenciatura. Então, eles dão aula no canteiro de obra de segunda a quinta-feira, sempre supervisionados, né? Nós temos uma coordenação pedagógica, criamos o nosso próprio material didático, mas, além disso, obviamente, tem sido um campo de pesquisa muito rico, né? Não somente para a educação, né, na área de pedagogia, mas temos pesquisas feitas na área de engenharia de produção, de psicologia, administração, letras, eu acho que matemática também. Então, né, o olhar multidisciplinar sobre o que nós fazemos, que sempre foi mais a nossa ideia era de uma escola que não era simplesmente um espaço para ensinar a ler e escrever, né? Havia projetos de saúde, alimentação, de arte, biblioteca, vídeo, de visitas. A ideia de criar um espaço educacional. Mas eu acho que esses elementos, tanto né, a importância da universidade, né, eu tenho certeza sobre a responsabilidade da universidade para contribuir nesse sentido para a comunidade local, né? E aqui a tradição de extensão tem sido muito forte sempre, né? De envolvimento dos movimentos sociais, nos municípios, né? Nos governos municipais, e projetos na área de ecologia, meio ambiente, etc. Né? Então, né, foi sempre classificado como um projeto de extensão que, né, eu acho que extensão e pesquisa, né, a gente fala em dissociabilidade, mas eu acho que nesse caso, né, extensão e a pesquisa são tão interligados que às vezes é difícil de separar, saber o que é extensão e o que é pesquisa, né? Mas né, se tornou um espaço fundamental para a extensão e pesquisa e né, para a formação de professores, muitos dos quais, depois de concluir né, os seus cursos, né, entraram profissionalmente no campo da educação de jovens e adultos. Né? Quando o Brasil realizou a 6ª Conferência Internacional de Educação de Adultos, 2009, uma das formas que a Unesco bolou para dar uma certa continuidade foi criar uma cátedra em Educação de Jovens e Adultos, e eles queriam que fosse no Nordeste, né? Com o Nordeste com os índices mais né, assustadora de analfabetismo, etc. E como que, bom, tinha a ver comigo também, mas né, o FPB tem uma longa história de trabalhar na pós-graduação com educação de jovens e adultos, né? Então, terminamos fazendo uma
cátedra que envolve 3 instituições, né? O FPB, o FPE e o FRN, os 3 universidades, né? Trabalham juntos, né? Que os 3 também são os 3 universidades que no Nordeste têm, né? Foram os 3 estados que tiveram as experiências históricas mais conhecidas, angicos, né? O Paulo Freire, tudo que, quando se fala sobre educação popular, educação dos adultos, da década de 60, são os 3 estados que mais participaram, né? Então, né, se criou aqui, né, estamos tocando, né? Não é fácil, porque a UNESCO cria, cobra e não dá nada. Dá suporte. Mas, de um lado é um grife, né? Em termos de UNESCO ainda no Brasil tem certo respeito, né? Então isso agrega valor. Mas, né, a gente precisava de uma pequena fonte de recursos para fazer as coisas pequenas, né? Mesmo assim a gente tem conseguido. Tivemos um acordo com Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, e desenvolvemos um curso à distância de educação para gestores e educadores de adultos. Isso em 2010, 2012, que foi excelente, né? Depois fizemos uma cooperação com Guatemala para a elaboração do material didático para a alfabetização, né? Existe uma entidade em Guatemala que chama, mas é um instituto ligado ao Ministério da Educação que cuida especificamente da alfabetização de homens e adultos, né? A curto prazo, sim, né, eu tenho certeza que a ANPEd vai ter uma importância ainda maior, né, em termos de defesa desses princípios básicos de educação, de ensino superior gratuito, de qualidade, e a importância da pesquisa, porque eu acho que na medida em que a política de privatizar, a privatização quase sempre termina excluindo a possibilidade da pesquisa, porque as professoras se tornam máquinas de aula, né? Então, eu acho que garantir, né, esta possibilidade de a pós-graduação, pelo menos uma parte, né, ser público, gratuito, também, né, este olhar mais ética sobre, né, a ciência, sobre a educação, e eu penso que precisamos, apesar de todos os indicadores que são usados, né, o fato de ter rankings, o fato de, né, essa avaliação dos programas, né, cada programa avalia os seus integrantes. A gente precisa, de alguma forma, e eu acho que a ANPEd tem um papel, criar um espírito muito mais cooperativo, né, menos competitivo, porque senão eu senti isso muito aqui. Quando eu fui embora da universidade em 2004, voltei em 2011. Quando eu voltei em 2011, obviamente, em termos físicos, com Reúne, nós tínhamos muitos prédios novos, o número de estudantes tinha aumentado enormemente não, mas significativamente. Mas eu senti muito esta atitude muito individualista, né? Os meus projetos, as minhas bolsas, os meus bolsistas, era uma coisa muito privatista, né? Eu acho que isso é realmente, né, o resultado de políticas neoliberais. A gente acha que isso é puramente econômico, mas entra no espírito da instituição, né? Cria essa concorrência e competição
que leva a um produtivismo que não sei se vai realmente contribuir muito para o progresso, né? Então, vamos ter que garantir, né, a continuidade, porque eu imagino também que qualquer apoio do governo vai diminuir. E eu acho que esses momentos de presenciais que são importantes, né? Não sei, eu tinha pensado nessa possibilidade realmente em termos de regiões, tentar estabelecer algum tipo de agenda comum de pesquisa, né? Questões que, né, tem questões que são realmente nacionais, mas tem questões que são de natureza mais local e aproveitar isso para criar articulações e cooperação entre instituições, né? Ter projetos de pesquisa, inclusive projetos de pesquisa cada vez maiores, né? Um dos nossos problemas aqui no FB é que os projetos de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, são projetos pequenos. Com isso não quero diminuir a importância, mas fragmentos. E a gente dificilmente tem um projeto que tem um foco maior, né, que possibilita ver um período maior ou uma instituição ao longo de um século. Não pensar tanto em projetos individuais, mas somar projetos individuais para realmente ter projetos temáticos, né? Eu acho que isso é uma discussão que a ANPEd pode encampar como uma das formas da gente não cair totalmente a lógica da competição, né?